e eu trago um desafio, então, para a nossa reflexão. Os ciclos da vida. Nós lemos em Eclesiastes 3:1 o seguinte, está na memória de todos nós. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. A partir daí, então, muitas pessoas passaram a interpretar esse texto como significando uma prévia determinação de todos os nossos passos na vida. Eu vou ler, então, algumas outras traduções até chegar à que eu elaborei. A mensagem belamente diz o seguinte: nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A NVT, Nova Versão Transformadora, estabelece: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. A NVI nos oferece a seguinte tradução: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Uma tradução dos judeus, publicada em Nova York pela Jewish Publication Society, Sociedade Judaica de Publicação, diz o seguinte, vou ler primeiramente em inglês, me perdoe o meu inglês, depois na tradução que eu fiz dessa tradução. A season is set for everything, a time for every experience under heaven. Ou, há uma estação para tudo o que acontece, há um tempo para cada experiência debaixo do céu. Qual é o problema? Salomão nunca disse que nossa vida é previamente determinada. Esse versículo é muito citado para justificar que alguma coisa que nos aconteceu porque já estava determinado. Muitas pessoas, às vezes, dizem, não adianta você fazer nada, porque você vai morrer na hora que tem que morrer. Num sentido bem fatalista, num sentido em que o destino de cada um, como os gregos pensavam, não como os judeus, não como os cristãos, já está traçado e não adianta fazer qualquer coisa, cuidar da sua vida emocional ou da sua vida profissional, relacional, já está tudo escrito, aspas, nas estrelas, como o secularismo moderno gosta de dizer. Então, eu preparei o esforço no qual estou envolvido, submeto a você agora aqui uma tradução. Depois eu vou explicar um pouquinho por que eu escolhi as palavras aqui para toda esta perícope, esse conjunto de versículos do 1 ao 8 de Eclesiastes 3, peço a sua atenção. Vivamos intensamente cada tempo de nossa vida, porque ele é sempre único. Desculpe, aqui eu vou acertar a pontuação que eu errei aqui ao passar adiante. Vivamos intensamente cada tempo da nossa vida, porque ele é sempre único. No tempo nascemos, morremos no tempo. Há um tempo certo para plantarmos, como haverá o tempo certo para ceifarmos. Há um tempo que a morte será mesmo inevitável, como há um tempo que a cura fará a morte esperar. Há tempo de construir e tempo de demolir. Há o tempo em que choramos e há o tempo em que brincamos. Há o tempo em que lamentamos e há o tempo em que vibramos. Há tempo de construir estradas e há tempo de andar por elas.
Há um tempo em que nos alegramos por abraçar e há um tempo em que precisamos nos afastar. Há tempo em que trabalhamos e há tempos em que descansamos. Há tempo de gastar o dinheiro que precisamos e há tempo de gastar o que poupamos. Há tempo para confessarmos nosso pecado e há tempo para celebrarmos o perdão ofertado. Há tempo de falar, e há tempo de simplesmente calar. Há tempo de amar e há tempo de nos indignar. Há um tempo que a guerra excepcionalmente necessária se faz, mas sempre é tempo de promovermos vigorosamente a paz. Volto então ao versículo 1. Determinado. Tempo determinado nas traduções que estão corretas. O problema não é a tradução que está correta, é a nossa leitura da tradução. A palavra determinado aí, você pode ver na tela, inclusive, se você não tem dificuldade visual, é Zeman. Zeman quer dizer determinado, mas no sentido de demarcado, no sentido de específico, digamos, de adequado, como uma aula. Por exemplo, Momentos com Cristo dura 60 minutos. O Zeman do Momentos com Cristo, o determinado do Momentos com Cristo, é 60 minutos. Os demais cultos da Igreja Batista da Curuçá duram, esse é o seu Zeman, 90 minutos. Só para entendermos o que é esse determinado. É o certo, é o propício, é o demarcado, é o específico, é o próprio para aquilo que estamos falando. Assim, portanto, diferentemente da crença tão disseminada de que esse tempo determinado queira dizer tempo previamente determinado ou pré-determinado, não é isso que a Bíblia, neste texto, está dizendo. Estamos comentando este texto, só para ficar bastante forte isto. Algumas pessoas entendem que a demarcação dos eventos da nossa vida foi estabelecida previamente pelo Deus Eterno. Ele determinou o dia que iríamos nascer, o dia em que nós iríamos morrer, o dia em que iríamos casar ou ficar divorciado, tudo ele determinou previamente. Não é isso. Claro que, quando nós nascemos, nós temos um tempo, né? Entre a concepção e o efetivo parto são 9 meses, exceto em alguma excepcionalidade. Estou dizendo isso, que o tempo demarcado, determinado para o nascimento, é de 9 meses depois da concepção. E só. Lembram que o salmista também diz que nós podemos chegar aos 70, mas depois de 80, enfado e canseira? Esse é o tempo determinado, o tempo específico, o tempo próprio para uma vida com qualidade. E a ideia do poeta aqui não é fixar um tempo, é dizer que chega um tempo em que ficamos cansados de viver. Os gregos criam que a nossa vida acontece segundo o ciclo da natureza. Se estamos no inverno, temos que esperar o inverno acabar e nada podemos fazer. Essa é a ideia dos gregos. No entanto, os hebreus, nossos pais espirituais, criam, e todo o Novo Testamento prossegue nessa jornada, a nossa vida acontece segundo não o ciclo da natureza, mas se exercita no nosso relacionamento com o Deus Eterno. A nossa vida hoje é consequência daquilo que nós fizemos. A nossa vida amanhã será consequência daquilo que estamos fazendo. O que a Bíblia nos ensina claramente é que há consequências para aquilo que nós fazemos, independente da época em que vivamos, positivas ou negativas. Bênção na obediência,
aflição na desobediência. Todo o livro de Eclesiastes é o fruto da observação do seu autor. E lembra que nem sempre as coisas são ideais. Na fila do café, num encontro que fizemos na igreja para receber os novos membros, um garotinho estava na fila. Aí ele disse: fila não devia existir. E eu concordei completamente com ele, tanto é que nem entrei na fila. Não entro em fila, espera acabar. Mas isso não é o ideal. O ideal é que aquilo que a gente precisa, deseja, aconteça. Você chega num restaurante e pergunta: quanto tempo demora? Mais ou menos uns 30 minutos. Então você decide se vai esperar esse tempo demarcado, esse tempo determinado ou não. Depende ou da sua fome ou da sua agenda de compromissos. É importante entendermos o seguinte: a soberania de Deus não determina os nossos passos um a um. A soberania de Deus faz com que Deus, então, saiba o que acontece conosco, mas não determina o que acontece conosco. Por sua sabedoria, o Deus eterno não impõe, mas ensina. Se aprendermos com ele, nossa vida não passará como neblina. Se formos sábios, observaremos como se vive, mas não seremos escravos da rotina. Em outras palavras, bem claramente, nós não somos escravos de um destino, na perspectiva pagã, previamente estabelecido. Como estão em alguns livros recentes, nossa vida está escrita nas estrelas. Se eu acordo e trabalho, dá no mesmo. Se eu cuido da minha saúde ou não cuido, dá no mesmo. Se eu tomo vacina ou não tomo vacina, dá no mesmo, porque está tudo previamente determinado. Está escrito que no dia X, no lugar Y, na hora Z, eu vou morrer. A Bíblia não diz isto. O que a Bíblia diz é que Deus é soberano, sábio, poderoso, santo, e nos coloca a responsabilidade de gerir a nossa vida. Simples assim. Obviamente, Deus tem propósito para mim e para você. Mas ele não disse que eu seria salvo e o fulano não seria e não será salvo. O que ele diz é que ele deseja que eu me salve, já me deu esse presente, e que todos se salvem. Mas nem todos vão se salvar, no sentido bíblico da palavra, ir para o céu, ter vida sadia e plena aqui agora, porque ele está à porta e bate, esperando que eu abra. Eu já abri, você já abriu? Você já abriu? Somos livres. Repito, a tradução da Bíblia a um tempo determinado para todas as coisas está correta. A nossa interpretação da palavra determinado, como demonstrei aqui agora, se nós interpretamos desse modo essa palavra, é que está incorreta. Por isso, na versão Prazer da Palavra, eu procurei considerar as leituras, os intérpretes que somos nós, e registrei, porque eu acho que isso que o autor está querendo nos dizer nos nossos termos. Vivamos intensamente
cada tempo da nossa vida, porque ele é sempre único.